Oi, gente, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou introduzir, o conceito do sistema ATP-CP, tá? Do sistema de produção de ATP relacionado à fosfocreatina. Então, só para contextualizar, o ATP é uma molécula que gera energia para o nosso corpo. Então, tudo que a gente vai pensar na bioenergética, em geração de energia, o ATP está envolvido, tá? Ele é uma fonte imediata de energia para contração muscular. E o que significa ATP? ATP é trifosfato de adenosina. Se a gente avaliar bem, esse nome, a gente observa que tem um grupo fosfato aqui, grupos fosfatos, na verdade, e são três grupos fosfatos, por isso que chama trifosfato. Tá? Então, é uma adenosina com três grupos fosfatos. E aí, mais para frente, a gente também vai avaliar, vai aprender, que nós temos o ADP. ADP é adenosina bifosfato ou adenosina difosfato, que quer dizer, que é uma adenosina com dois grupos fosfatos, desculpa. Então, ATP são três grupos fosfato e ADP, dois grupos fosfato. E lembrando só que o fosfato é uma molécula de geração de energia. Então, o ATP ele tem mais energia quando a gente compara com o ADP. E a gente sempre quer que o nosso corpo tenha formação de ATP na hora que a gente vai pensar que a gente quer utilizar a energia. Então, a tendência do ADP é sempre estar procurando um grupo fosfato para ele poder virar ATP novamente para poder utilizar energia, principalmente quando a gente está pensando na prática de exercício físico. E o ATP ele pode ser produzido em três vias diferentes. A primeira é a ATP-CP, que é a creatina fosfato, a produção de ATP a partir da creatina fosfato, a glicólise anaeróbia e a via oxidativa. E na aula, desse vídeo, a gente vai aprender o ATP-CP. E aí a produção de ATP, então, ela pode acontecer de modos diferentes, com a presença de sem a presença de oxigênio, Por isso que aqui chama anaeróbia. Então, sem presença de oxigênio é a via anaeróbia e com presença de oxigênio é a via aeróbia. E aí, na via anaeróbia, nós temos o sistema ATP-CP e o sistema da glicólise anaeróbia, tá? Então, hoje vamos focar no sistema ATP-CP. E aí, aqui é um esqueminha, do ATP, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, Então, tem um grupo adenina, ribose e três ligações fosfato, que é o ATP. E aí, a gente tem um grupo de enzimas no nosso corpo que chama ATPase ou ATPase, Que são várias enzimas que agem nessa produção de ATP. E aí, quando a gente tem um ATP e precisa, de uma energia disponível para a gente ter no nosso corpo, então vamos supor que a gente precisa de uma energia para praticar um exercício físico, Então, essas enzimas ATPases, elas vão entrar em ação e aí elas vão converter esse ATP em ADP. O que isso quer dizer, Que essa enzima vai liberar um grupo fosfato para a gente poder gerar energia no nosso corpo para poder fazer alguma atividade, tá? Então, essa é mais ou menos o ciclo, E aí, quando a gente ingere algum alimento ou está se recuperando, novamente algumas enzimas entram em ação e esse fosfato inorgânico sempre tende a procurar, um ADP para poder gerar, para poder virar então um ATP e ter um ciclo aí de geração de energia. E a produção anaeróbia alática de ATP é a formação da fosfocreatina, é utilizar a fosfocreatina como fonte energética. O que quer dizer produção anaeróbia alática? Anaeróbia a gente já aprendeu que é sim a utilização de oxigênio. E alático quer dizer que não produz lactato. O lactato ele é um produto final da glicólise, tá? Da glicólise, quando não tem utilização de oxigênio, o produto dela é o lactato. Nesse caso, quando vocês observarem esse nome, anaeróbio alático,
quer dizer que é o sistema ATP-CP, sem a utilização de oxigênio e que não tem o lactato como produção, como produção final, né? Então, o sistema ATP-CP significa isso. Por que que é importante a gente ter esse sistema ativo no nosso corpo? Primeiro motivo e mais importante, que ele é uma via mais simples e mais rápida de geração de energia. Então, quando você precisa fazer movimentos mais explosivos, movimentos mais rápidos, sair da inércia, o sistema ATP-CP que entra em ação. Só que nossos músculos, eles armazenam pouca fosfocreatina. Mas, assim, apesar da fosfocreatina, né, estar armazenada no nosso músculo, ele consegue armazenar muito pouca fosfocreatina. E aí, por isso, né, ele é rapidamente utilizado. Então, o que alguns autores trazem, né, que ele fornece energia mais ou menos naqueles 15 segundos iniciais do exercício. Então, ele é muito importante, né, principalmente para aqueles exercícios de potência, exercícios de curta duração, quando a gente vai pensar em corrida, até aqueles tiros, tipo HIIT, né, que você corre, para e descansa. Então, o ATP-CP é muito importante nesses aspectos. E aí, o objetivo dele é formar nova fosfocreatina. A fosfocreatina a gente vai chamar de CP. Tá? E para formar novas fosfocreatinas, a gente precisa de ATP e ele acontece na recuperação do exercício. Então, aqui eu só vou esquematizar, né, com figuras. Então, por exemplo, a gente vai observar nessa parte de cima aqui primeiro, tá? A gente tem fosfocreatina lá no nosso músculo, no nosso corpo. O que é a fosfocreatina? Creatina mais fosfato, né, juntinho lá na mesma molécula. E aí, nós vamos ter a ação, né, de uma enzima chamada creatina quinase ou creatina sinase, tá? Vocês podem encontrar dos dois jeitos. Que quando aparece CK quer dizer isso, tá? Creatina quinase. E aí, quando tem a ação dessa creatina quinase, o grupo fosfato, que a gente vai falar pi aqui, que significa fosfato inorgânico, ele desacopla da creatina. Então, vai ficar uma reação de creatina mais fosfato. E isso acontece porque a gente quer que o fosfato que está nessa creatina, né, aqui na fosfocreatina, seja liberado para poder acoplar lá no ADP. Vocês lembram que eu falei no vídeo? Então, tem um ADP que tem 2 grupos fosfato e ele quer um terceiro grupo fosfato para poder ter ATP para gerar mais energia. E aí, esse grupo aqui, ó, fosfato inorgânico, esse fosfato inorgânico, ele vai atrás de um ADP. Um ADP, uma adenosina difosfato, porque se esse fosfato inorgânico encontrar essa adenosina fosfato, ela vai virar ATP. E aí você tem uma molécula bastante energética, porque o ATP ele é mais energético do que o ADP. Então a nossa tendência é requerer mais ATP, tá? Então, de creatina fosfato é isso, de sistema ATP-CP é isso. Qualquer dúvida vocês podem me enviar por e-mail ou deixar aqui nos comentários, eu vou adorar te responder, tá? Beijo, tchau!